Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre refluxo. Mas o que é o refluxo? O refluxo ele acontece quando você tem um retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Então você colocou na boca, mastigou, engoliu e de repente esse alimento ele voltou para o esôfago e você tem inclusive às vezes uma regurgitação. Isso é o refluxo. E algumas pessoas às vezes não conseguiram ainda diagnosticar o seu problema. Quais são os sinais e sintomas do refluxo? Eu vou repetir. Queimação, azia, a sensação de bola na garganta, dificuldade para engolir. Por que a dificuldade para engolir? Porque quando você tem um retorno do estômago para o esôfago, esse alimento vem rico em ácido. E o esôfago não é um tecido preparado para esses produtos que já estão acidificados. O que vai acontecer? Vai acontecer um processo inflamatório na região do esôfago. É por isso que a pessoa vai ter uma sensação de dificuldade para engolir, porque esse tecido ele vai inchar, então realmente vai ser mais difícil a passagem do alimento. Você pode ter dor torácica, você pode ter náuseas, algumas pessoas chegam a ter apneia durante o sono, mau hálito, erosão nos dentes, rouquidão, pigarro e tosse. Lembra que eu comentei que você pode vir a ter regurgitação? Então, quando você regurgita e esse produto chega até a boca, isso afeta os dentes de forma que vai provocar uma erosão, vai mudar a cor dos dentes. E é incrível que às vezes hábitos simples podem realmente ajudar a resolver o seu problema, sem você gastar com medicamentos, sem você precisar ficar indo ao médico. Você pode mudar hoje esse quadro na sua vida e vamos então fazer alguns testes, ok? Que testes seriam esses? Me diz, você por um acaso janta? Você tem aquele hábito de chegar em casa e faz aquele prato depois de um dia de serviço e come antes de dormir? Meu querido, se você faz isso e você não tem o refluxo, você é um candidato a ter. Porque de todos os fatores de risco, nenhum é tão forte quanto o jantar. Nós deveríamos seguir aquela regra que diz: pela manhã, coma como um rei. No almoço, como um príncipe. E à noite, como um mendigo. Se você já tem o refluxo e você tem algum desses sintomas, como que você poderia minimizar isso? Vá dormir de estômago vazio. Você só deve deitar após você ter feito a digestão. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas eu fui na nutricionista e ela passou para mim de 5 a 6 refeições por dia e eu, além da janta, eu ainda tenho a ceia. Queridos, eu sou naturoterapeuta, hoje faço faculdade de nutrição, no próximo ano estarei me formando e eu vou dizer algo para vocês. Se tem algo que é errado na nutrição, essa é a indicação que eles fazem, para que as pessoas comam de 2 em 2, de 3 em 3 horas, porque isso vai contra a fisiologia do seu corpo. Como algo que vai contra o funcionamento correto do seu corpo pode lhe fazer bem? Não pode. Na verdade, essa alimentação de 3 em 3 horas nos escraviza. E você almoça já pensando no seu lanche, você faz o lanche pensando na sua janta, você já janta preocupado com o que você vai para a ceia, e realmente não é algo que pode fazer bem ao nosso organismo. Ok. O que o jantar vai prejudicar, então, vai causar ali dentro do seu organismo? Quando você ingere o alimento ele vai para o estômago e lá então ele vai ser trabalhado para poder quebrar todos os alimentos e micronutrientes para que você possa absorver. Se você deitar, você vai causar uma pressão sobre o esfíncter que separa o estômago do esôfago. É como se ele fosse uma válvula. Pensa no encanamento. A válvula, ela é somente de descida. Ela não deveria sofrer uma pressão inversa. Mas quando você deita, todo aquele bolo alimentar, ele encosta na válvula e ele vai então provocar uma pressão e vai muitas vezes conseguir forçar a passagem para o esôfago. Às vezes aí de repente você virou para mim e fala assim: olha, Fabiana, mas quando eu almoço, eu também sinto essa azia e essa má digestão.
nós temos que pensar no que você está comendo. A combinação dos alimentos, ela é algo muito, muito importante. Quando você não faz uma combinação correta, você produz algo chamado meteoritos ou, para a nossa linguagem mais simples, simplesmente gases. E os gases, eles causam pressão dentro do organismo. Eu vou dar um exemplo para você de alguns alimentos que causam gases e que nós não deveríamos utilizar. O refrigerante. O refrigerante numa bebida gaseificada? Muito bem. O H2O, apesar dele não ser tão prejudicial quanto o refrigerante, mas esse gás que ele tem também vai provocar uma pressão dentro do seu estômago e forçar a sua válvula. Existem alimentos como o café, que por sinal não é um alimento, ninguém deveria ingerir o café, que ele faz com que o organismo deixe de produzir um hormônio chamado gastrina. Esse hormônio gastrina, ele que é o responsável de chegar lá na válvula e falar assim, olha, vamos fechar aqui o espaço, porque já passou tudo que tinha que passar. Então, se você tem o hábito do café, meu querido, você está no caminho do refluxo. O tabagismo. O tabagismo, ele também é um fator de risco extremamente importante, porque ele também faz com que você deixe de produzir a gastrina. Então, você deixa de produzir o hormônio que vai lá e fecha a sua válvula. A obesidade. Quando nós estamos acima do peso, que nós temos aquele abdômen grande, o que ele acontece? Ele vai produzir uma pressão interna e vai forçar o estômago, vai apertar o estômago de forma que você também tem uma pressão interna dentro do estômago e a passagem de alimentos do estômago para o esôfago. E nós temos também o atraso no esvaziamento do estômago. O que isso significa? Sabe quando você vai lá na quarta-feira, vai no restaurante e fala assim, não, hoje eu vou comer a feijoada. A feijoada é um alimento rico em quê? Em gordura. Por ser rico em gordura, ele é de difícil digestão. E o alimento, ele tem um tempo certo para estar dentro do seu estômago. Ele tem que ser digerido, ele vai ser quebrado para ser passado então para o duodeno, certo? A feijoada é um alimento que normalmente as pessoas falam assim, estou saciada o resto da tarde. Na verdade é porque pela quantidade de gordura demora para poder esvaziar o estômago. Esse também é um fator de risco importante para quem tem refluxo. Então, se você não quer ter esse problema, você não deveria usar esses alimentos. Será que eu estou conseguindo ser clara, Alexandre? Claro, tá muito bom, dá dando para entender bem, com certeza. Mas tem mais coisa aí, não tem? Não temos. Tem aqui um item que eu acho muito interessante, que é a questão da gravidez. Normalmente, quem está gestante sofre muito com problema de refluxo. E aí as pessoas viram e falam assim, nossa, olha só, Deus fez as coisas erradas, porque quem está grávida não deveria passar mal. Mas por que a pessoa vai ter então esse problema à noite? Porque ela jantou, Alexandre. Você não pode jantar. Se você jantar, você tem que ser algo leve, de preferência cru, que vai ter uma digestão rápida, para quando você deitar, o seu organismo não se preocupar ali com a sua digestão. Para que você possa entrar num processo chamado restauração. É um momento que o seu corpo, então, ele vai descansar. É verdade. O pessoal come bastante à noite, vai dormir, depois começa a ter sonhos proféticos, não é verdade? Não consegue dormir, revelações, tem pesadelos. Aquela coisa toda. Então é importante levar isso em consideração, não é verdade? É engraçado, né? Às vezes tem alguns probleminhas que nós temos no dia a dia, alguns sintomas, como por exemplo, dores de garganta. Quem tem dor de garganta recorrente, ela deveria, ela poderia fazer esse teste. Não vou jantar. Vou jantar um pouco mais cedo, vou dormir de estômago vazio e observar no decorrer dos dias se você vai ter ou não dores de gargantas recorrentes. Você consegue às vezes resolver com um simples hábito, tirando a janta, simplesmente não ter mais dor. Então, se a pessoa ainda assim quiser comer alguma coisa à noite, ela comeria o que assim? Uma fruta. E uma fruta doce, de preferência. Uma fruta doce, bem madura, uma fruta de época, que ela está perfeita, assim, ela está cheia de nutrientes para o seu organismo. Seria perfeito. E aí você depois, deu uma hora,
Vamos pensar que ela comeu essa fruta às 9 horas da noite, porque hoje em dia todo mundo chega tarde em casa. Ela vai lá, mastiga aquela bananinha bem madurinha, dá 1 hora, ela vai tomar um copo de água fria, ela vai acalmar então o seu estômago e você não vai ter mais aquela sensação de fome, você vai conseguir descansar. Alexandre, queria te fazer uma pergunta. Posso? Pode. Ok. Na sua opinião, você acha que a sobremesa após a refeição é correto ou errado? Olha, eu tô, inclusive indo pra rádio hoje, eu tava pensando naquele negócio do protocolo do fígado, que quando a pessoa faz a limpeza, ela consegue... parece que consegue eliminar aquela vontade de comer um docinho depois da comida. Ela consegue limpar o paladar e vencer com mais facilidade alguns hábitos e costumes. Eu lembrei até de uma postagem no Facebook, sabe essas postagens do Chaves, que o pessoal posta com frases, assim, pensamentos, né? Sim. Aí tinha um pensamento assim, que postaram no Facebook. Quando a gente come uma coisa salgada, dá vontade de comer uma coisa doce. Aí dá vontade de comer uma coisa salgada. Aí dá vontade novamente de comer uma coisa doce. Aí dá vontade de comer novamente uma coisa salgada. Que é tipo um vício, né? Você comeu o salgado, quer comer o doce. Você comeu o doce, quer comer o salgado e parece que não acaba e fica o dia todo assim. Então, assim, eu acho que não seria o ideal. Não seria o ideal, né? Assim, parece que dá realmente aquela vontade de você comer um docinho em cima daquilo que você comeu. A gente acaba programando, né, o corpo da gente a hábitos e costumes. Por exemplo, tem gente que consegue tomar 1 litro de refrigerante junto com o almoço. Eu acho isso incrível. Então, às vezes é uma questão de hábito e costume. Mas algumas vezes o corpo está pedindo, sim, por exemplo, um doce. Mas esse doce não são doces feitos com açúcar de mesa. Quando ele pede algo doce, você poderia dar para o seu organismo o quê? Uma fruta. E aí você consegue suprir a necessidade do seu organismo. Porque o corpo, ele sente a falta dos nutrientes. Então, quando você faz a sua escolha sobre aquilo que está na mesa, ele vai justamente naquilo onde ele vai encontrar ou a gordura, ou o açúcar, ou o sal. O problema é que nós fornecemos a gordura errada, o açúcar errado e o sal errado. E aí você acaba se alimentando e você entra num círculo vicioso porque o seu organismo continua na falta do que você não ingeriu. Mas quando eu puxei a linha da sobremesa, eu ainda estava pensando na questão do refluxo. Porque muita gente hoje reclama, por exemplo, da azia. Você tem azia? Olha, faz tempo que eu não tenho, hein? Ah, muito bom. Isso é um bom sinal. Por que será que o docinho, aquele pavê ou a torta de morango, ela vai te provocar azia? Olha só, os alimentos, eles têm tempos diferentes de digestão. Então, quando você come uma carne, ela vai demorar mais tempo para digerir do que, por exemplo, o macarrão, que vai demorar mais tempo para digerir do que o seu doce. O açúcar, quando ele cai, praticamente ele cai quebrado. Ele é chamado de açúcar, de carboidrato simples. Então, o que acontece dentro do organismo? Só para a gente conseguir entender. Imagina que você comeu lá um prato de macarrão com frango. Só essa mistura já não é uma mistura correta. Porque, lembra que eu comentei que a carne demora mais tempo para ser processada do que massas como o macarrão? Isso significa que o macarrão vai estar pronto para ser digerido e a proteína ainda não está pronta. Isso provoca a fermentação no organismo. Às vezes a pessoa foi lá, teve todo o cuidado de fazer toda uma programação no seu prato, de comer somente os alimentos corretos e chega lá e põe a sobremesa. E come ali, digamos, sua torta ali de morango ou uma bolinha de sorvete. Esse açúcar, ele vai quebrar muito mais rápido do que todo o seu alimento que ainda está sendo processado. É por isso que você vai entrar em fermentação, você vai entrar em produção de gases e esses gases vão forçar o quê? A sua válvula lá do esôfago e você vai ter então retorno do conteúdo gástrico para a região esofágica. E isso pode parecer complicado, mas nós precisamos dar uma atenção e procurar entender esse presente que Deus deu pra gente, que é o corpo humano. Entendi. Interessante, hein? Que tal a gente colocar uns ouvintes aí no ar pra fazer umas perguntinhas? Pode fazer. Vamos lá, vamos ver se tem alguém. Alô? Alô? Seu nome? Cristina. Cristina. Isso. Igreja?
Sem igreja. Sem igreja? Qual o bairro que você mora? Ipiranga. Ipiranga. Qual a sua pergunta, querida? Perguntar para a Fabiana, quem já está na crise dessa questão do estômago, da queimação, da azia, do refluxo, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu estou dependendo, assim, estou tomando antiácido, todo tipo de antiácido, como magnésia, como Gelmax, todo tipo de antiácido, e é paliativo, a gente toma na hora, sente bem, mas depois volta tudo de novo. Então a gente fica dependendo e gastando com esses remédios. Tá bom? Obrigada. Obrigado, querida. Você entendeu, Fabiana, a pergunta? Não entendi. Olha, Cristina, a sua pergunta, assim, ela é muito importante. A medicina tradicional, infelizmente, ela dá umas soluções pra gente que não é solução. Na verdade, é para te causar uma dependência. Para e pensa comigo. Para que serve o ácido clorídrico que está no seu estômago? Não é justamente para você conseguir quebrar o alimento e depois ele ir embora? O esvaziamento gástrico, ele demora justamente por falta do quê? Por falta do ácido clorídrico. Então, eu vou dizer algo para você. O antiácido, ele causa muito mais mal do que bem. Ele causaria bem. Alguns profissionais médicos, eles usam o antiácido, como a ranitidina, por exemplo, como o omeprazol, nas 2 primeiras semanas de pacientes que estão com hemorragia, com sangramento dentro do estômago. É uma situação de urgência e emergência. Para você, hoje, o que eu iria sugerir? Procura fazer uma alimentação mais crua, mais à base, por exemplo, de frutas. Procura não misturar fruta ácida com fruta básica, porque você tem as frutas alcalinas e as frutas ácidas. As alcalinas seriam as frutas doces, como, por exemplo, a manga, o mamão, uma fruta ácida, o abacaxi. Algo que pode te ajudar muito, apesar de você talvez achar um pouco estranho, porque normalmente quem tem refluxo, eles falam o seguinte: olha, cuidado, não use nada que seja ácido, fique longe dos limões. O limão, ele é um grande benéfico, ele pode beneficiar muito. Procura tomar todo dia pela manhã um copo de água morna com metade de um limão. Você vai ver que vai esvaziar rápido o seu estômago, mas isso você tem que fazer em jejum. Levantou, você já toma água morna com limão e faça então o seu café da manhã com frutas cruas. Tem uma pergunta aqui do Zap. A Joyce. E as grávidas, quando sentem esses desejos do horário, devemos comer ou seguir o mesmo ritmo de uma pessoa sem estar grávida? A nutrição hoje ensina que você não deve tirar nada daquilo que o paciente gosta, né? Que você simplesmente tem que administrar isso na dieta. Eu acho que nós temos que ser inteligentes. A gente precisa tirar aquilo que nos faz mal. Uhum. Então, se te prejudica, você não deve colocar. Existem profissionais que têm a capacidade de colocar até a bebida alcoólica para mulheres que amamentam. Ah, não, porque o cliente quer, não. Senão o cliente vai embora, né? Só que você tem que pensar na saúde da pessoa. Não faz bem a saúde? Abre mão. É o poder da escolha. Claro, tem que exercer sempre. O poder da escolha. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Agora, se vai te fazer bem, é outra coisa. Entender que ninguém vai morrer se deixar de fazer aquilo que gosta, tá? Ao contrário. Né? A gente precisa dominar o nosso corpo. Mais alguém no ar? Vamos lá? Vamos rapidinho. Alô? Alô? Quem tá falando? João? Qual a sua igreja? Eu não tenho igreja, não. Sem igreja. Hoje é o dia do sem igreja, hein? Qual o seu bairro? Bela Vista. Bela Vista. Qual a sua pergunta, querido? Eu gostaria de saber se tem algum alimento que possa melhorar o desempenho sexual. Algum alimento que possa melhorar o desempenho sexual? Isso. Tá bom, vamos responder pelo rádio, tá bom? Legal, interessante essa pergunta aí, hein? É importante. Eu diria para você o seguinte: a alimentação correta vai colocar o seu corpo em equilíbrio. Se o seu corpo está em equilíbrio, tudo funciona certinho. Inclusive a libido, que é o desejo sexual, o desempenho sexual também, ele vai ser ele pode ser melhorado através de uma alimentação adequada, através de uma alimentação correta. A gente não tem tempo, né, de falar tudo aquilo que é benéfico dentro de uma alimentação. Mas a alimentação vegetariana, por exemplo, ela tem uma indicação muito interessante. Agora, se você quiser um suplemento, eu diria para você assim, usa a maca peruana. A maca peruana, ela vem de uma raiz que vem do Peru. Ela ajuda a aumentar os hormônios
testosterona, tanto no homem quanto na mulher, e melhora a libido. De um, do outro, melhora também o desempenho sexual, o que é muito importante, faz parte da vida. Tem mais ouvinte aí, Paulão? Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Ricardo. Ricardo. Sim, sua igreja? Igreja Deus é Amor. Deus é Amor. Qual bairro? Jardim Miriam, Itaim Paulista. Jardim Miriam. Qual a sua pergunta, querido? Eu tenho um problema, não sei se realmente chega a ser um problema, né? Eu não sinto sede, então água praticamente eu não bebo em dia algum, muito raramente. E eu queria saber se existe alguma forma de eu ter o prazer de beber água, porque quando eu vou beber parece remédio, eu não consigo, é muito difícil. Querido, vamos responder pelo rádio, tá bom? Deus te abençoe. Tudo bem, amém. E aí? Ricardo, você... Nunca vi um caso desse aí, hein? É muito comum. É mesmo? É muito comum. Você sabe que as pessoas hoje em dia, nós vivemos desidratados. Isso é crônico praticamente. Poucas pessoas conseguem beber água na quantidade correta. Isso se deve muito pela correria do dia a dia. Ricardo, eu vou te dar uma sugestão. Pega uma garrafinha de água e diga para você mesmo assim, olha, eu vou tomar 4 garrafinhas dessa. E você tem que levar essa garrafinha com você. Você consegue condicionar o seu corpo ao hábito de beber a água, mas você tem que ter a água à sua mão. Você tem que estar olhando para ela, para que você possa lembrar, e aí você vai tomando de golinhos. Você não precisa virar o copo de uma vez. Quem não tem o costume, o hábito de tomar água, quando toma um copo cheio, às vezes tem até náusea. E Ricardo, coloca como desafio para você, todo dia pela manhã, tomar um copo de água morna com limão. Por quê? Ela vai te ajudar em vários fatores. Ela vai te ajudar a ir ao banheiro com maior frequência, vai facilitar a evacuação. Ela te ajuda a nivelar a sua pressão arterial, porque ela ajuda a lavar os rins. Então, para a circulação, ela é maravilhosa. Ela também é muito interessante para quem tem o tal do refluxo, por isso que eu indiquei para Cristina que todo dia tome um copo de água morna com limão. Todos são beneficiados. Ok, então tá aí a dica, hein, pessoal? O negócio é fazer tudo direitinho, que Deus vai abençoando. Aliás, mesmo quando ele tomar, se ele sentir que tá tomando um remédio, não tem problema, porque a água é um remédio mesmo. Perfeito, é isso mesmo. E é um remédio natural. E com o prazer, com o tempo ele vai sentir prazer em tomar água. A Cátia Araújo aqui no Messenger do Face dizendo, obrigado, estou aprendendo e já vou socorrer minha filha com seu estômago. Beijos, pastor e doutor. Chamou você de doutor aqui, hein? Nossa. Promoveu eu a pastora e obrigada. Você a doutora. Acima de tudo, eu sou uma estudante. Tá certo, então, é isso aí. O que eu acho legal assim, é a humildade dos nossos ouvintes. Vamos para mais alguém? Vamos lá? Alô? Alô? Oi, seu nome? Oi, é Leonabis. Leonabis? Isso. Abaixa só um pouquinho o retorno do seu rádio para não dar microfonia, tá bom? Tá bom. Abaixa um pouquinho. Ok. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Qual a sua igreja? Assembleia de Deus. Qual bairro? Itaim Paulista. Qual a sua pergunta, querido? Minha pergunta é o seguinte, é que eu tô tratando H. pylori. Aí eu queria pedir pra doutora explicar um pouquinho sobre esse problema, entendeu? Qual alimento que eu devo evitar, entendeu? Assim, queria saber um pouco sobre esse problema, entendeu? A gente vai responder então pelo rádio, tá bom? Ok, abençoado. Muito obrigado. A paz do Senhor, viu? Deus abençoe. Fabiana. Ok, Leonardo, é o seguinte, o H. pylori, na verdade, ele é uma bactéria que ele faz parte do nosso organismo, viu? Nós temos mais bactéria no organismo do que propriamente dito células. Você acabar totalmente com o H. pylori não é interessante. Mais uma vez, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer uma correção alimentar. Eu vou te sugerir que você use no seu dia a dia a água de coco, porque a água de coco dentro do organismo ela faz uma reação química que ela vai se tornar bactericida e ajuda a nivelar a quantidade dessa bactéria chamada H. pylori. Outra coisa, por que a H. pylori está te fazendo mal se ela deveria estar dentro do organismo? Porque ela cresceu demais, então ela está indo onde ela não deveria ir. O que você poderia tirar da sua alimentação a fim de você conseguir controlar essa infecção? Retira a carne, tira leite e tira o queijo. E você vai ter
outros benefícios na sua saúde que você não imagina. Inclui também água morna com limão. Todos os ouvintes do Alexandre, peguem esse hábito e depois vocês contem aqui para ele como vocês se sentiram. Eu gostaria de dar mais uma dica para quem tem refluxo. Ah, é? É, porque assim, são duas coisas extremamente simples, mas são importantes. Em um minuto. 1 minuto e meio agora, tá? Ok, minuto e meio. Vamos lá. Queridos, é muito interessante que após a refeição você faça uma caminhada. Que você possa, se possível, contemplar o verde. E que você mantenha a posição ereta. Então, se você tem que comer e voltar para sua mesa de trabalho, vai ser realmente muito mais difícil para o seu corpo fazer uma digestão perfeita e evitar também o refluxo. A azia se faz presente por conta desses dois hábitos, devido nós sermos sedentários e nos sentarmos logo após a refeição. Então, procura, mesmo que sentado, ficar ereto, coluna reta, ok?